Olá, tudo bem com você? Você é torcedor do São Paulo? Torcedora do São Paulo, tudo bem? Evidentemente que presumo que sim. Falamos neste vídeo sobre alguns dos heróis da vitória e classificação heróica do Tricolor contra o Racing. Alguns jogadores foram, evidentemente, muito melhores do que outros. No geral, no coletivo, a equipe funcionou muito bem. Teve um outro ponto ali que não foi tão bom, mas muito pouco mesmo. Em geral, a equipe teve um comportamento de São Paulo, comportamento realmente diferenciado. O São Paulo viveu contra o Racing um momento decisivo. Acho não somente para sua temporada. Foi um momento decisivo também, daqueles momentos decisivos que podem afastar um pouco a equipe, o clube inclusive, talvez ali eu não diria do precipício, né, mas da possibilidade de ficar imerso ali numa crise mais profunda e mais duradoura também. Muito provável que se o São Paulo não se classificasse, tampouco teria forças para continuar, para lutar por uma vaga na própria Copa do Brasil, ou conseguir crescer no Campeonato Brasileiro. A gente não sabe, mas é muito provável que o São Paulo precisasse, por que não, trocar de técnico. E aí começaria um novo trabalho. A coisa nem sempre funciona bem quando isso acontece. Em geral, quase nunca funciona bem. Então, a vitória no jogo de ontem foi muito importante. A vitória no jogo de ontem, gente, lembrou um outro jogo do São Paulo, num outro momento muito difícil, alguns anos atrás, pela Libertadores de América. São Paulo estava virtualmente desclassificado, eliminado da Libertadores de América. Precisava jogar nas alturas do Hernando Siles, lá na Bolívia, contra o The Strongest. Aqui precisava vencer o Strongest fora de casa. Naquela ocasião, era o São Paulo do Balsa. E aquele São Paulo conseguiu, né, uma vitória muito importante lá nas alturas, perto das nuvens, e conseguiu seguir na Libertadores, fazendo uma campanha extraordinária na Libertadores de América. Não sei se vocês se lembram, mas naquela ocasião, o São Paulo também não vinha bem dentro de campo. O São Paulo também vinha muito mal como clube, né, fazendo sempre muitas besteiras, muitas bobagens, seus dirigentes fazendo muitas bobagens, né, entregando, deixando tudo para o técnico resolver também. O técnico El Patrón Balsa, que naquela ocasião o Balsa conseguiu fazer um trabalho interessante. Era muito questionado até por parte dos torcedores ali pelo tipo de jogo muito, né, defensivo que ele fazia na equipe, muito reativo. Mas o São Paulo foi às alturas do Siles e conseguiu uma classificação realmente espetacular. Acho que foi a vitória contra o Racing foi muito parecida com aquela vitória, com aquela classificação espetacular. O contexto era muito semelhante em termos de... É triste falar isso, mas em termos de ações dos dirigentes, aquele São Paulo parecia o São Paulo de agora. O São Paulo de agora parecia muito com aquilo. Impressionante isso. Ou seja, quanto tempo faz aquele jogo para o jogo atual e a coisa parece do mesmo jeito, né? Dentro de campo a equipe também vivia ali muitos questionamentos por parte dos torcedores e o comando do técnico, embora o Balsa era um técnico muito mais perdoado pelos torcedores do que outros que passaram pelo comando do Tricolor, ele também era muito questionado por alguns, muito. No caso do Crespo, ainda que as pessoas estivessem assim, entendendo que ele era um dos menos culpados, havia muitos torcedores do São Paulo que já estavam sim responsabilizando o Crespo também pelo que estava acontecendo. Por certo que em alguns momentos ele sim foi responsável por um resultado ou outro. Acho que contra o 4 de julho de Piripiri, ele, por exemplo, não foi bem naquela partida. Não apenas por levar uma escalação complicada para o jogo, mas também pelas intervenções ou não intervenções que ele fez ou não fez naquele jogo contra o 4 de julho pela Copa do Brasil. Mas o saldo é muito positivo, certamente que era o menos culpado. O fato é o seguinte, gente, esse técnico que é o menos culpado, ele é um técnico, na minha opinião, muito competente. E por ser um técnico muito competente, ele estava, na minha opinião, o trabalho dele, sobretudo nesses últimos jogos, estava se assemelhando ao trabalho daquele tipo de goleiro. Aquele goleiro que, às vezes, a equipe sempre toma gol, mas ele nunca leva um frango. Aí ninguém pode questionar muito o goleiro, por quê? Porque o goleiro, ele nunca franga nos gols. Só que a equipe sempre leva gols. O que acontece é que aquele goleiro, ele não leva gols, mas ele não faz a tais das defesas impossíveis. E um grande goleiro de uma grande equipe tem que ser aquele goleiro que precisa, às vezes, fazer as defesas impossíveis. Esses são os grandes goleiros. Aquela defesa, por exemplo, que ninguém mais imagina que o goleiro vai conseguir fazer, e ele vai lá e defende e salva a sua equipe. Não estou nem fazendo aqui uma metáfora ao Volpi, que é um problema no São Paulo. Acho que o São Paulo precisa de um goleiro. Precisa buscar um goleiro sim, ou para reserva do Volpi, ou para disputar a posição com ele, para titularidade mesmo. O São Paulo precisa sim de um goleiro, precisa pensar nesse assunto sim, no seu arco, porque eu acho que o Volpi está muito acomodado e os reservas dele tampouco são
jogadores, neste momento, confiáveis, né? Mas essa metáfora serve pro Crespo, que ele parece aquele goleiro que não faz aquelas defesas impossíveis. Então, é claro que ele não é propriamente o culpado por grande parte do que acontece no São Paulo, mas em função de ser muito competente, ele precisava fazer uma defesa impossível. E ele fez. Ele fez nesse jogo. Nesse jogo, ele foi sim aquele técnico que o torcedor gostaria de ver no São Paulo. Quando ele foi contratado lá na Argentina, ele foi contratado justamente para esses momentos, para conseguir ser esse treinador que vai fazer a diferença mesmo. É porque um técnico de futebol não tem que esperar que as individualidades resolvam os jogos. Ele tem que potencializar o coletivo da sua equipe para que essas individualidades também se potencializem pelo coletivo, pela competitividade da sua equipe dentro de campo, pelos ajustes da sua equipe, pela leitura muito profunda e interessante do adversário, né, e a montagem da sua equipe, né, de uma proposta de jogo para que a sua equipe vá e vença esse adversário, por mais difícil que ele seja. E tudo isso aconteceu no jogo de Avexaneda. O Crespo, portanto, ele foi esse técnico muito importante, que foi muito responsável por essa vitória, e ao mesmo tempo, gente, ele já é um técnico que teve 2 grandes momentos decisivos no São Paulo. Ele teve 2 grandes decisões no comando do banco de reservas no São Paulo. A primeira decisão foi a do Campeonato Paulista, e o São Paulo venceu. A segunda decisão foi este confronto contra o Racing, que teve um primeiro tempo, né, de jogo no Morumbi, em que o São Paulo não foi muito bem, foi desesperador, mas que eu sabia, mesmo vendo aquele jogo, né, que resultou numa agonia, até mesmo para mim, de ver aquele jogo, uma agonia muito grande de ver aquele São Paulo jogando. Mesmo assim, eu sempre soube que aquilo foi o primeiro tempo da partida e que o São Paulo seria o vencedor do confronto contra o Racing, porque tinha mais futebol, precisava apenas que o seu técnico fosse muito mais do que um técnico bom, né, fosse um ótimo técnico, fosse um excelente técnico e contasse com alguns jogadores. O Crespo foi para esse jogo e praticou muitos riscos nesse jogo, meus amigos. Ele fez uma aposta muito arriscada. Primeiro que ele vai bancar jogadores que não estavam muito bem fisicamente, que estavam se recuperando de lesões, problemas físicos e tudo mais. O Benítez, com pouca condição física, entrou pro jogo, fez o jogão, fez um grande jogo. Se o Benítez tivesse entrado nessa partida, ele poderia entrar no começo, ele poderia entrar no final da partida. Colocar o Benítez no final da partida é pensar a solução para o jogo no final da partida. Este é um grande ponto. E pensar soluções nesse momento poderia não servir absolutamente para nada, que o São Paulo já poderia estar perdendo o jogo. Colocar o Benítez no começo do jogo é pensar o São Paulo como o cara que o time, né, que vai ser o protagonista do jogo, vai lutar pela vitória desde os primeiros minutos, vai tentar praticar o melhor futebol possível para conseguir chegar a essas vitórias. Então, se o Benítez tinha 30% de sua condição, que ele jogasse 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos, mas ele tinha que jogar no começo da partida. Isso é entendimento do que era o jogo, né? A mesma coisa serve para o Miranda, né, que também entra sem a sua melhor condição física, mas nem precisou disso, porque a forma como ele joga de terno mostra que ele sabe perfeitamente lidar até mesmo com a sua condição física quando não é das melhores, né? A mesma coisa serve, evidentemente, para outros jogadores como o Rigoni, que também vem com problema físico, mas é outro que no jogo, acho que do ponto de vista mesmo até evidentemente, até pela posição que ele joga, o deslocamento dele pelo campo, né, a forma como ele percorreu vários setores do campo durante os 90 minutos, mostra que ele sim, ele também tem muito entendimento de como lidar com as suas dificuldades físicas em jogo grande. Então, o Crespo poderia colocar também o Rigoni no segundo tempo. Imagina só, entra Rigoni e Benítez no segundo tempo e Miranda. Nossa, como o time ficaria fortalecido. O time já poderia estar perdendo de 2-0. E isso não resultaria em nada de positivo. Então tinha que estar no começo da partida. É o que ele faz. O São Paulo tinha um problema. O São Paulo precisava fazer uma marcação em bloco alto, ou pelo menos em bloco médio alto para alto ali, na saída de bola do Racing. Isso era muito importante para não cair na armadilha de ter o Racing levando o jogo para o segundo terço do campo. E o São Paulo, só que isso não poderia ser feito com o Vitor Bueno ou com o Pablo. O que ele faz? Ele praticamente descarta esses 2 jogadores e leva a campo um garoto de 18 anos, gente. Um garoto de 18 anos que fez sua primeira partida como titular do São Paulo. Este era o momento para colocar o garoto. Agora, ele se arriscou muito com isso. Imaginem vocês, hoje muita gente está falando bem, muita gente está fazendo elogio aí, muitos cronistas, muitos jornalistas estão falando que está tudo ok. Mas muitos desses jornalistas estariam criticando hoje, muitos desses jornalistas estariam falando, por que colocou o Benítez ali no jogo, que o cara está quebrado, não sei o que, se o São Paulo tivesse perdido, sido eliminado da competição. O Miranda não tinha condição plena, por que colocou o Miranda no começo do jogo? Mas por que foi colocar um garoto de 18 anos para jogar?
né? Tem que preservar o garoto, né? Tem que saber fazer a promoção certa, não queimar o garoto, né? O garoto da base e tal. O técnico Crespo praticamente queimou esse garoto. E aí, olha o que aconteceu. Né? Então, essas coisas todas vocês estariam ouvindo ou lendo neste momento se o São Paulo tivesse perdido. Então, o Crespo sabia disso e ele foi por risco. Ele colocou sim o garoto de 18 anos ali para jogar. E por certo também que ele teve ali toda uma conversa com esse garoto, um empoderamento alimentar desse garoto, porque dentro de campo ele parecia um monstro jogando bola. Estava longe de ser um menino de apenas 17 para 18 anos, na verdade, né? Então, acho que o Crespo foi um desses heróis dessa vitória e classificação do São Paulo. O Miranda foi também, gente, heróico nessa partida. Jogando de terno, tudo começa com a roubada de bola do Miranda, aquele lançamento primoroso do Miranda. Então, ele foi também um desses responsáveis. É evidente que o Marquinhos foi um monstro, foi brutal. O Marquinhos foi absurdo, a personalidade, né, a vontade de jogar. Ali não é só um garoto que entra para um jogo importante, que faz sua estreia no jogo importante, no jogo grande. É também um garoto de forte personalidade e, como eu disse já, também muito empoderado pelas palavras, provavelmente pelas palavras, boas palavras do técnico do São Paulo. Né? Foi um monstro, está para mim entre o melhor ou um dos 3 melhores dessa classificação do São Paulo. O outro, evidentemente, que é o Rigoni, jogador de muita classe. Hoje, a melhor contratação que o São Paulo fez na temporada foi a do Rigoni. É muita classe desfilando ali pelo campo, toques sutis, né? O ataque aos espaços, ele é perito nesse tipo de jogo, né? Ele faz um passe e ataca os espaços vazios, sobretudo o costado da zaga. É realmente um jogador extremamente diferenciado, de altíssimo nível, e vai terminar essa temporada de 2020 no Brasil como um dos 3, um top 5 ou top 3 dos melhores jogadores atuando no futebol brasileiro. Não dos estrangeiros, mas dos melhores jogadores atuando no futebol brasileiro. O Rigoni ontem foi impressionante, gente. Ele marcou 2 gols, gente. 2 gols dessa vitória heróica do São Paulo. Marquinhos participou do primeiro gol, né? Ele deu assistência para outro, ele fez outro gol. Então ali fica realmente muito dividido. Então esses 3 heróis aí são 3 heróis da partida, mas tem também alguns heróis invisíveis. E aí a gente tem que, pegando também o Marquinhos e pensando nesses heróis invisíveis aí, não invisíveis, mas que teve um jogo mais não tão visto assim, a gente precisa considerar que Cotia foi muito importante para essa classificação do São Paulo. Um desses jogadores é o Wellington. O Wellington fez um jogo muito importante, de muita personalidade, né? Quando pisava no setor de ataque, o fazia muito bem. Quando estava no setor defensivo, também trabalhando muito bem. O Wellington foi um dos grandes jogadores dessa partida, assim como o Gabriel Sara. O Sara jogou muita bola. Para mim, até acho que ele foi melhor que o Wellington, pela maneira como ele conseguiu compor, ele conseguiu trabalhar na construção do jogo também, conseguiu trabalhar a proteção da primeira zaga juntamente com o Lisieiro, que foi muito bem, também fez um jogo invisível interessante, foi muito bem na partida também, mas o Sara foi primoroso, gente. O Sara, ele fez um jogo, que é aquele jogo que todo mundo quer que o Sara faça, né? Um jogo regular, a regularidade dele na partida foi impressionante. Tudo que ele fez foi de altíssimo nível, tanto defender, né, cortando linha de passe, atacando o portador da bola na hora certa. Também foi algo impressionante que chamou muito a minha atenção. A gente teve ali, no caso do Liseiro, um jogador também que fez esse trabalho que eu acho que foi muito, muito bacana, mas nada perto, por exemplo, do que fez o Gabriel Sara. O Léo Pelé não foi mal, acho que foi bem, de certa forma foi bem, mas o Arboleda ali na zaga, ele divide com o Miranda o heroísmo ali da zaga, né? Porque o que jogou o Arboleda não foi brincadeira. No jogo aéreo muito bem, na antecipação também, um zagueiro muito rápido, né? O cara que é meio doidão, mas que quando está em campo, que falta que ele faz quando ele não está em campo para o São Paulo. Essa dupla de zagueiros, Miranda e Arboleda, é uma das melhores hoje do país, sem dúvida nenhuma. Bom, gente, teve ali o Igor Vinícius, que é um jogador que precisa de uma vaquinha, o São Paulo precisa fazer uma vaquinha e mandar o Igor Vinícius embora, precisa mandar outros também, né? Mas eu acho que o São Paulo teve aí, sobretudo, esses heróis aí na partida, né? A gente pode falar sim do Miranda como um herói, acho que o Arboleda foi muito bom jogador, o Miranda foi um grande herói dessa partida, acho que o Sara, o Wellington foram 2 heróis ali, que o trabalho deles não foi tão visto assim, mas foram também trabalhos primorosos. E 2 grandes heróis aí, Benítez que fez um grande trabalho, tem uma grande participação, mas também nada perto, por exemplo, do que fez o Rigoni e do que fez o Marquinhos. Marquinhos, Rigoni e Miranda, juntamente com o técnico Crespo. Para mim, esses foram os 4 grandes jogadores, né, grandes profissionais no caso aí, que se responsabilizaram muito mais do que quaisquer outros por essa grande, extraordinária classificação, heróica, épica classificação
do Tricolor do Morumbi, às quartas de final da Libertadores. Agora vem quem? Palmeiras ou Católica? São Paulo tem condição de vencer qualquer um. São Paulo pode perfeitamente perder para o Palmeiras, gente, mas também tem condição de passar pelo Palmeiras. Tem condição de vencer o Palmeiras. Se for a Católica, ou o São Paulo tem sim também condição de vencer a Católica, acho que entraria inclusive como favorito para vencer a Católica. E pela Copa do Brasil contra o Vasco, São Paulo é favorito contra o Vasco. E no jogo do final de semana contra o Flamengo, vai dar jogo. Vai dar jogo, é claro, a depender muito de quem vai para campo. Se for um time completamente alternativo, aí o Flamengo vai entrar com favoritismo. Acho que é um levemente favorito, mas o São Paulo também pode ganhar do Flamengo. Porque agora, meus amigos, a grandeza do São Paulo foi um pouco mais despertada com essa vitória. E acho que ela vai se repercutir também em todos os demais jogos da equipe na temporada de 2021. Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste longo vídeo. Até o final.